Bem, vou falar um pouquinho sobre biópsia do nervo, biópsia de nervo, para você entender, né, quais são as principais indicações, por que se faz, como se faz. Então, assim, muitos pacientes, eles têm alguns quadros sugestivos de neuropatias periféricas. Então, alteração de sensibilidade, dor nos membros. E assim, na grande maioria das vezes, o neurologista clínico consegue dar o diagnóstico pela sintomatologia, pela eletroneuromiografia e não precisa de uma biópsia de nervo. Mas em alguns casos, você só consegue fechar o diagnóstico após uma biópsia. Então, de um modo geral, a biópsia é indicada pelo neurologista clínico que está acompanhando a paciente e não conseguiu fechar o diagnóstico daquele paciente. Algumas vezes pelo reumatologista, que acaba fazendo também grande parte das investigações desses pacientes, né? Geralmente são quadros arrastados, pacientes sem uma sintomatologia típica, que os exames sistêmicos não conseguiram fechar o diagnóstico e muitas vezes é feita uma biópsia tanto do nervo como uma biópsia muscular para tentar auxiliar no diagnóstico, já que algumas sintomatologias, né, de miosite, o paciente acaba referindo fraqueza também, a eletroneuro vai ajudar um pouquinho a diferenciar e na grande maioria das vezes são pacientes que têm essas polisneuropatias. Se ele tiver uma mononeuropatia, obviamente vai optar por biopsiar o músculo, o nervo que está cometido para poder diagnosticar hanseníase, dá muito dessa sintomatologia, algumas doenças hereditárias, algumas doenças inflamatórias que o reumatologista lida também. No caso da gente, neurocirurgião, de um modo geral, a indicação e chega esse paciente para a gente vai biopsiar. A escolha nossa, a gente tem que pensar o seguinte, todo nervo ele tem uma função. Então, quando você fala de biópsia, obviamente esse paciente, depois da biópsia, vai perder a função relacionada àquele nervo. Então, você imagine, se fosse escolhido qualquer nervo com função importante, ia servir para análise, mas o paciente já tem um déficit importante. Então, convencionalmente, né, por essas características que eu te falei, o neurosural é geralmente o mais escolhido, porque ele é responsável pela sensibilidade da parte lateral do pé. Ele se localiza entre o maléolo e o tendão maléolo lateral e o tendão de Aquiles, então você feita essa incisão justamente nessa região e a partir daí você faz essa retirada desse nervo. Com a retirada do nervo, o nervo sensitivo, esse paciente vai ter uma alteração da sensibilidade nessa parte lateral. Geralmente uma coisa mínima e acaba não incomodando tanto o paciente, por isso que acaba ele sendo mais escolhido. Também pode ter ramos do nervo ulnar e outras locais você pode escolher, mas assim, convencionalmente o nervo sural é o mais escolhido. É um procedimento relativamente simples, lesão superficial, né? Você faz logo depois da pele, algumas pessoas fazem guiado por ultrassom também, eu costumeiramente não faço, se incisou a pele, você vai ter colado com o vaso também dessa região, o nervo sural. Então, os riscos que tem no procedimento, você saber diferenciar, o vaso obviamente ele tem lume, o aspecto da cirurgia você já consegue diferenciar bem o nervo do vaso e você retira. Riscos de infecção, como qualquer outro procedimento, a nossa pele tem bactéria, né? Essa alteração de sensibilidade, que alguns pacientes podem incomodar um pouco mais. Risco de neuroma, é raro, mas pode acontecer, o paciente começar a ter uma dor neuropática naquela região, depois que você retirou. E tem alguns detalhezinhos de técnicas, não vou entrar em detalhe, que você ajuda a evitar um pouquinho esse tipo de complicação. Mas basicamente, biópsia de nervo é isso, os aspectos mais importantes. Geralmente a indicação é de quem está acompanhando o paciente, tentando fechar algum quadro de alguma neuropatia e acaba pedindo auxílio da gente neurocirurgião.